Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero contar aqui um pouco sobre a minha experiência, como é que foi esse despertar para o espírito da sujeira. Eu já contei esse assunto, essa minha experiência, algumas vezes aqui no canal, mas como sempre chega a pessoas novas, então eu resolvi vir aqui mais uma vez e estar compartilhando com todas vocês como que foi esse meu despertar, né, para o espírito da sujeira. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Alguns anos atrás, isso, muitos anos, já estava aqui nessa casa, já morava aqui nessa casa, já havia feito algumas mudanças. No entanto, eu não me sentia bem, né? Não me sentia bem e me sentia muito mal na minha casa. Às vezes eu preferia ficar em qualquer outro lugar menos na minha casa, no meu quarto. Eu não gostava, né, de ficar e eu não sabia o porquê. E ali, irmãs, os anos foram se passando, os anos foram se passando, os anos foram se passando, e ali eu tomei a decisão a Cristo, tomei a decisão de estar buscando ao Senhor de fato e de verdade. E ali muitas coisas começaram a acontecer. Coisas foram sendo, objetos foram sendo retirados do meu armário. Foi assim um processo muito rápido. Eu me lembro que na primeira noite, né, que eu tomei aquela decisão mesmo, de corpo, de alma e de espírito, aquela decisão, eu cheguei em casa, fui retirando algumas coisas, fui retirando, né, alguns objetos, fui retirando coisas que eu usava, né, roupas, enfim, né, fui retirando, o próprio Espírito Santo foi falando comigo. Então ali, irmãs, eu fui retirando, fui retirando, fui retirando e comecei a buscar o Senhor, né? Comecei a buscar ao Senhor nessa busca intensa. Eu já falei disso aqui algumas vezes aqui no canal, de como que foi essa minha busca. Foi um período assim de muita busca, porque eu ia, como eu moro aqui próximo do monte, mas todos os dias para o monte, todos os dias eu ia. E eu me lembro uma certa feita, né, que eu estava, né, lá no monte, ali eu pedi ao Senhor, né, para Ele me ensinar a falar dele, da palavra dele, que eu não entendia nada, não sabia de nada, o livro do Apocalipse eu tinha medo. Então, irmãs, comecei a mergulhar em águas profundas, a buscar ao Senhor, aquele primeiro amor. E ali, Deus foi trabalhando, Deus foi operando, Deus foi me dando pela misericórdia alguns dons, Deus foi destravando, abrindo minha visão. Fui orando, fui me intensificando na oração, fui lendo mais a palavra, fui lendo a palavra, fui lendo a palavra. E ali, irmãs, eu comecei a entrar nesse processo. E logo depois veio o ministério, né? Enfim, a chamada para o ministério. E ali, irmãs, Deus começou a me mostrar e a me revelar. Deus começou a me mostrar e a me revelar coisas, situações. Deus foi falando, Deus foi falando, Deus foi ministrando, Deus foi falando. Inclusive nessa época Deus havia falado que Ele iria me mostrar aqui um trabalho que estava enterrado aqui, tá?
E anos depois eu consegui desenterrar esse trabalho, eu fui parar no lugar certo, tá? Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E ali, irmãs, eu me lembro que foi assim um mergulhar muito intenso na presença de Deus. E jejuns, muitas orações, né? Então ali, irmãs, o que que acontece? Uma certa feita, isso já anos depois, né? Anos depois, isso muitos anos depois. Eu estava aqui no meu lar, eu estava em um jejum, né? Estava em uma das campanhas de jejum, e esse jejum era um jejum para o ministério, era um jejum para Ministério da Palavra, isso anos depois, né? Muitos anos depois de ter me tratado em algumas áreas, né? E eu me lembro que eu estava aqui no meu recinto, né, secreto aqui orando, e, há alguns anos atrás Deus me deu, né, o dom de visão, né? Esse dom de visão que é um dom muito específico, e esse dom ele é de uma forma assim bem rápida, né? E ali, amada igreja, o que que aconteceu? Eu tive uma visão. Naquela época tinha uma parente, né, que morava aqui no quintal, e tinha uma casinha de madeira, e essa casinha tinha tudo quanto é tipo de espécie de lixo, de ferramentas, coisas que não usava, mas que talvez precise um dia, mas ficava tudo ali embaixo. Uma coisa assim horrível, horrível. E aquilo estava no quintal, né? E eu me lembro que eu orando uma certa... Era no horário do meio-dia, né? Eu sempre gostei muito de orar nesse horário do meio-dia. Até hoje eu oro nesse horário do meio-dia. Eu oro outros horários, mas o horário do meio-dia, nessa época era um horário que eu orava demais. Hoje ainda oro, mas eu oro em outros horários, né? Enfim. Mas eu estava aqui orando no horário do meio-dia, né? E comecei a orar, né? Eu já estava conversando com a matriarca, e ela que me orientou, ora uma hora e ora por tudo. Ela que me ensinou isso, porque eu orava assim tudo fracionado, tudo de pouquinho. Ela falou, não, você vai orar uma vez só, você vai orar uma hora, uma vez só, e você vai orar por tudo. Aí eu me lembro que irmãs, eu leiga, né, mas eu vou orar porque você vai orar por tudo, tudo, tudo. Aí ela foi falando algumas coisas, eu entendi, e vim para casa e comecei a orar por tudo. E eu me lembro que nesse dia eu estava orando pelo quintal, estava orando pelo muro, estava orando por diversas situações aqui. E quando eu comecei a orar pelo quintal, Quando eu comecei a orar pelo quintal, né, eu estava de joelhos dobrados e estendi a mão assim, eu estava orando ali de joelhos dobrados. Aí de repente eu virei, estendi as mãos, né, aqui pro quintal, que aqui que é o quintal. E comecei a orar, né, comecei a orar pelo quintal, estendendo as mãos. E aí ele não contente, eu me levantei e comecei a orar pelo quintal. Eu achei estranho orando pelo quintal, mas eu continuei orando pelo quintal. E depois de ter orado ali, né, em pé pelo quintal, eu senti, né, de estar dobrando meu joelho novamente e orando pelo quintal, por tudo que tinha no quintal. Quando de repente, irmãs, como um flash, eu vejo aquele ser do espírito da sujeira.
indo para essa casinha que tinha coisas velhas, coisas quebradas, coisas que não usava. Esse espírito indo para essa casinha. Foi rápido. E ali, naquela visão, eu perguntei ao Senhor na minha mente, Senhor, da onde que tá vindo isso aí? Tá aqui, tá se alimentando daqui? Do quê? Na hora Deus me deu a resposta. Tá se alimentando dessa bagunça aí, Raquel. Isso é o espírito da sujeira. Então ali, irmãs, foi uma visão muito rápida. Tava se alimentando daquilo. Por isso que nada quebrado, né? Nada faltando e nada fora do lugar. É bom retirar o que você não usa, aquilo que está quebrado. E ali, mas eu me lembro que eu comentei com um parente, um familiar. O parente familiar não acreditou muito. Eu sei que com o passar das semanas, né? Eu que tive que tomar a atitude de ir lá e desfazer toda aquela casinha, tirar todas aquelas ferramentas. E parece assim que muitas coisas aqui no meu lar mudaram a partir daquele dia. Eu consegui comprar coisas novas, o quintal melhorou 100%, tinha um peso no ar, não tem mais o peso, tudo devido ao posicionamento de ter retirado ali sozinha. Aí no final, quando estava muito difícil, eu chamei uma vizinha minha. E ali, irmãs, eu sei que depois daquele posicionamento, muitas coisas mudaram aqui no quintal para melhor. Então eu senti de vir aqui compartilhar essa história, que é uma história verídica, não é uma história inventada, não é uma história verídica, né? E por último, depois daquilo que é o mais recente, isso já há alguns anos, né? Houve o desenterrar dessa obra de feitiçaria, né? Então, o que eu quero aqui falar para todas vocês? Que é sempre muito bom você estar orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, porque Deus ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.